O silêncio do quarto é o cenário onde as maiores batalhas do seu subconsciente são travadas. E é exatamente nesse momento, antes que o sono apague a sua consciência, que você possui a maior oportunidade de reprogramar o seu amanhã. Muitos tentam resolver problemas durante o dia com a lógica e com a força, ignorando que existe uma inteligência superior operando em silêncio enquanto o corpo descansa. Se você deseja que o seu despertar seja carregado de soluções e clareza, precisa aprender a lançar a semente certa no solo fértil da sua mente antes de se entregar ao descanso. Para que esta jornada de hoje possa, de fato, clarear sua visão e abrir caminhos que pareciam fechados, tome um momento para confirmar sua presença aqui, deixando o seu amém nos comentários e se inscrevendo para que essa luz guiadora permaneça presente em sua rotina todas as noites. A pergunta que você carrega para a cama é o roteiro que o seu inconsciente seguirá enquanto você dorme, servindo como uma chave que destranca o acesso a uma sabedoria que está muito além do esforço humano consciente. Como nos lembra a palavra em Provérbios, o sono do homem trabalhador é doce, e quando essa entrega é feita com a intenção correta, o que era confusão ao anoitecer se transforma em direção ao raiar do dia. Respire fundo, solte os ombros e permita que o barulho do mundo lá fora se dissipe, porque o que vamos tratar agora não é mera técnica de autoajuda, mas o princípio bíblico de entregar o controle a quem realmente pode governar todos os processos da sua vida. Antes de o sol se pôr hoje ou agora, ao se preparar para o repouso, escolha fazer esta pergunta específica ao seu interior, com absoluta convicção. Como posso ser um canal mais fiel da vontade divina para que a solução deste desafio específico chegue através de mim pela manhã? Observe que você não está apenas indagando sobre como realizar uma tarefa, mas está submetendo o seu ego à soberania daquele que não dorme nem tosqueneja. O princípio de Napoleon Hill sobre o subconsciente, quando filtrado pela luz da Bíblia, revela que não buscamos respostas vazias, buscamos a sabedoria que vem do alto. Quando você adormece, focando em uma pergunta que envolve propósito, você para de lutar com suas próprias forças e permite que o Criador organize seus pensamentos. É como se você estivesse limpando a mesa de trabalho da sua mente, removendo a ansiedade e colocando apenas a única questão que verdadeiramente importa para o próximo amanhecer. Muitas vezes, a razão pela qual você acorda cansado ou frustrado é porque sua mente continuou rodando em círculos sobre os problemas, mantendo o cortisol e a preocupação ativos, em vez de descansar na confiança. A Bíblia ensina que o repouso é um exercício de fé, um momento onde você admite que não sustenta o mundo sozinho. Napoleon Hill, ao falar da força da sugestão mental, tocou em um ponto que os salmistas já conheciam há milênios. O que você medita durante a noite reflete quem você se torna na luz do dia. Ao fazer a pergunta antes de dormir, você não está tentando manipular o destino, mas sim sintonizando o seu receptor mental para captar as respostas que Deus sempre colocou ao seu alcance, mas que o barulho da sua ansiedade impedia que você enxergasse. Quando essa pergunta toca o fundo da sua consciência, algo ocorre na estrutura da sua percepção. Você deixa de olhar para a dificuldade como um muro intransponível e passa a enxergá-la como um laboratório de aprendizado ou uma oportunidade de aplicação da sua fé. O desespero nasce da ilusão de controle. A paz nasce da entrega estratégica da pergunta. Note que a pergunta não deve ser: por que eu estou passando por isso? Pois essa é uma indagação que alimenta a vitimização e o ciclo de reclamação. A pergunta correta, aquela que tem poder transformador, sempre envolve o como aliado ao propósito. Como posso servir melhor agora?
Como esta situação pode me tornar mais parecido com o que Deus planejou para mim? Ao adormecer com isso, seu subconsciente não trabalha para fugir do problema. Ele trabalha para encontrar o padrão de saída, a virtude que faltava, a paciência que precisava ser exercitada. Existem inúmeros casos de pessoas que, exaustas, ignoraram essa prática e passaram noites em claro, apenas para despertar em um estado de irritabilidade que prejudicou todo o dia seguinte. Ao contrário, quando você implementa esse fechamento do dia com uma intenção clara, ocorre o que o apóstolo Paulo descreveu sobre a paz que excede todo o entendimento. Ela não apaga o fato de que existe um desafio, mas guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Imagine que a sua mente é como um jardim. Antes de dormir, você está plantando a semente e a água desse novo dia que chega será o catalisador do que você plantou. Não é magia, é a ordem natural das leis que regem a mente humana criada por Deus. Aquilo em que você insiste em colocar a sua atenção antes de fechar os olhos determina a qualidade das conexões neurais que serão reforçadas durante o sono. Recue agora o pensamento para o dia de ontem. Quantas vezes você se deitou levando apenas preocupações, medos sobre o futuro financeiro, dúvidas sobre relacionamentos ou incertezas profissionais? O resultado disso, inevitavelmente, foi um despertar denso, onde os mesmos medos que você trouxe para a cama estavam te esperando na beira do lençol logo ao abrir os olhos. O padrão é circular. Para quebrar esse padrão, é preciso inverter a ordem do processo. Não comece o dia tentando corrigir o subconsciente com listas de tarefas. Termine a noite guiando o subconsciente para a resposta que você precisa. Se você quer saber a saída, a pergunta precisa ser feita no momento em que a guarda do seu ego está baixa, justamente quando você está cruzando a fronteira entre o estado de vigília e o sonho. Essa técnica, embora pareça simples para quem está acostumado com complexidades tecnológicas e agendas lotadas, exige um desapego considerável. Exige que você pare de fingir que é o dono do tempo. O autor do livro de Salmos declara que Deus concede o repouso aos seus amados durante o sono, o que implica que, enquanto você descansa, processos de restauração e revelação estão em curso. Ao entregar uma pergunta específica, você está dando um direcionamento para esse processo restaurador. É como enviar uma notificação para o centro de comando que regula suas habilidades, talentos e intuições, instruindo-o sobre qual item da lista precisa de atenção prioritária, assim que a consciência for retomada. Considere a natureza dos grandes resolvedores de problemas da história. Muitos deles, confrontados com impasses que a lógica analítica não resolvia, utilizavam o período pré-sono para absorver o problema e deixá-lo ali, suspenso. Eles confiavam que, após o descanso, a clareza surgiria. A ciência atual, ao estudar o sono, observa que a consolidação da memória e a resolução criativa de problemas acontecem exatamente no momento em que o cérebro organiza as informações armazenadas no dia. O que a Bíblia ensina é o fundamento dessa organização. Se você armazena o medo, colhe confusão. Se você armazena a busca por direção em Deus, colhe sabedoria. A estrutura do seu amanhã, portanto, está sendo editada agora. Nada de deixar a mente vagar sem rédeas por eventos passados que não podem ser mudados. Nada de alimentar o arrependimento por erros de anos atrás. O foco deve ser estritamente na direção que você quer seguir a partir do próximo despertar. Essa pergunta não deve ser longa nem complicada, ela deve ser cirúrgica. Se você tem um problema de comunicação em casa, a pergunta antes de dormir deve ser: qual é o gesto de perdão que o Senhor quer que eu apresente amanhã para abrir uma porta de paz? Se a questão é provisão, pergunte:
Onde está a oportunidade de serviço que eu não estou enxergando devido à minha pressa? O ponto fundamental aqui é que a pergunta sempre aponta para algo que você deve ser ou fazer, e nunca apenas algo que você quer receber do exterior. Quando você pratica isso por 7 noites consecutivas, a mudança no seu nível de estresse matinal é notável. Você para de acordar sobressaltado pelo despertador e começa a acordar com um senso de propósito. A mente não entra em choque contra o dia, ela entra em ritmo. É como um barco que, em vez de ser jogado pelas ondas da tempestade, já tem o leme voltado para o norte que você definiu na véspera. O que muitos confundem com inspiração espontânea é, na verdade, o resultado de uma preparação consciente que aconteceu nos bastidores da mente, ali, no silêncio entre o último pensamento da noite e o primeiro sonho. Observe como essa prática reverbera em todos os pilares da sua vida. Na saúde, ao perguntar, como posso cuidar melhor do templo que Deus me deu? Você começa a notar pequenas escolhas alimentares ou de movimento que antes passavam despercebidas. Na finança, ao perguntar, onde posso ser mais diligente hoje? Você percebe gastos inúteis que não via antes. A pergunta funciona como uma lente de aumento para a vontade de Deus em seu cotidiano. Ela não cria recursos do nada. Ela desperta a percepção para os recursos que já existem e que você estava desperdiçando por pura falta de foco. Mantenha isso em mente como um lembrete constante. Você não é um prisioneiro das circunstâncias. Você é um ser dotado de inteligência capaz de processar os fatos sob uma nova ótica. Se a sua mente está travada, é porque ela está focada na pergunta errada. Por que isso está acontecendo comigo? É uma pergunta que te amarra ao passado. O que devo aprender com isso para servir a Deus melhor amanhã? É uma pergunta que te liberta para o futuro. Quando a sua mente entende que o amanhecer não é um novo fardo, mas uma nova oportunidade de exercer a sua missão, o sono torna-se muito mais do que descanso físico. Ele se torna um período de alinhamento com os planos que não falham. A profundidade dessa entrega é que define o quão longe você vai chegar no dia seguinte. Há uma diferença clara entre ir dormir exausto e ir dormir com uma missão. A exaustão sem propósito leva à ansiedade de não querer que o dia seguinte chegue. A exaustão com propósito, entretanto, traz a paz de quem entende que o descanso é o combustível necessário para a jornada que continua. Você é um mordomo do tempo e do pensamento que o Senhor lhe confiou. Desperdiçar as horas de sono com ruminação negativa é um pecado contra a sua própria capacidade de prosperar no propósito bíblico, pois é nelas que sua mente consolida quem você será amanhã. Muitos se perguntam, ao longo deste exercício, por que as respostas parecem tardar. A resposta bíblica e prática é simples. A paciência é a prova da maturidade da sua pergunta. Nem toda resposta vem de imediato como um estalo. Algumas vêm através de uma conversa, outras através de uma leitura, outras através de um fato inesperado que ocorre durante o dia. Quando você mantém a pergunta formulada, seu radar interno permanece ligado. Você para de passar por cima das respostas porque o seu cérebro já está treinado para identificar o que você perguntou antes de dormir. O seu foco está pré-configurado pela pergunta que você enviou ao Criador antes do silêncio noturno. Imagine por um momento as possibilidades. O impacto de uma vida que vive, dorme e acorda baseada em perguntas de sabedoria é incomparável a uma vida que reage passivamente às demandas externas. O mundo tentará lhe dar as perguntas. Você tem dinheiro suficiente? As pessoas gostam de você? Você está atrasado na vida? Se você aceitar essas perguntas como suas, viverá uma vida reativa, movida pelo medo e pela escassez. Mas quando você toma o controle e decide qual pergunta dita o seu estado mental,
Você inverte o jogo. Você passa a ser um agente ativo no desenvolvimento do seu caráter e das suas conquistas. O que acontece exatamente quando você acorda após ter feito essa pergunta? Em muitos casos, a resposta surge como uma solução óbvia para um problema que te angustiava há semanas. Não é que o problema desapareceu, é que a sua perspectiva mudou. Onde antes você via escassez, agora vê caminhos. Onde antes você sentia paralisia, agora sente prontidão. É a sabedoria divina operando, como diz a promessa, orientando seus passos pela manhã, pois o Senhor firma a consciência daquele que nele deposita a sua confiança antes de fechar os olhos. Não negligencie esse pequeno momento. O hábito de fechar o dia com uma pergunta é um dos instrumentos mais poderosos de renovação da mente que você pode adotar. É um exercício de honestidade consigo mesmo e de reverência para com a direção divina. Se você sente que a sua mente está sempre agitada, começando o dia no limite, com o coração acelerado e a cabeça pesada, esta é a prova de que algo na sua rotina noturna precisa mudar. A paz não é algo que você busca quando o caos começa. A paz é algo que você prepara antes de o caos chegar. E o caos, inevitavelmente, chega a cada novo amanhecer, com suas exigências e seus desafios. Esteja atento também para não transformar esse processo em uma obrigatoriedade legalista que te cause ainda mais culpa, caso esqueça em algum dia. O objetivo não é cumprir um ritual religioso, mas abrir um canal de comunhão sincera. Deus conhece o seu coração. Ele sabe quando você está buscando direção genuína e quando está tentando apenas realizar algo para se sentir mais produtivo. O que Ele quer é a sua entrega. Ele quer que você pare de fingir que consegue carregar tudo nas próprias costas e admita que, sem a luz dele, você caminha na escuridão. Ao fazer essa pergunta, você está, na verdade, fazendo uma oração silenciosa de dependência. Mantenha este pensamento ao se preparar para a noite. A pergunta que você faz à sua mente é o pedido de ajuda que você faz ao seu Criador. Ela define a direção da sua bússola moral e espiritual para as próximas 12 horas. Se você começar a observar com atenção, verá padrões fascinantes começarem a surgir no seu cotidiano. Você começará a notar que, ao acordar, o seu primeiro pensamento já não é o pesadelo do dia anterior, mas a possibilidade do que pode ser resolvido agora. Isso é, sem sombra de dúvida, uma das formas mais concretas de viver a promessa de que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. O que está novo, afinal, não são apenas os eventos do dia, mas a sua própria capacidade de enxergá-los com clareza. Considere as implicações desse nível de foco para alguém que busca prosperar em seus projetos. Um projeto não falha apenas por falta de recursos ou de competência técnica. Muitas vezes, ele falha por falta de clareza na visão. O profissional ou o pai de família que vai dormir com uma pergunta clara sobre o seu próximo passo está, invariavelmente, um passo à frente daquele que deixa a mente dispersa em entretenimento vazio ou preocupação inútil até o momento de apagar a luz. A disciplina do pensamento, como diz a Bíblia, é o que permite que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, e não conformados com o padrão de desorganização deste mundo. Existem inúmeras evidências de que o repouso consciente muda a estrutura do comportamento humano. Quem vai dormir planejando o bem, quem vai dormir buscando o próximo passo correto, quem vai dormir rendido à vontade de Deus, acorda com uma disposição diferente para tratar as pessoas e para enfrentar as dificuldades. A amargura e o rancor, que muitas vezes criam raízes durante a noite, quando a mente está em queda livre, perdem o poder contra alguém que decidiu, deliberadamente, direcionar seu subconsciente para a construção e para a luz.
Ao avançar na prática, comece a anotar, talvez, as respostas que surgem durante os primeiros dias. Não é necessário um diário complexo, apenas alguns breves lembretes. Você verá que o que chamamos de coincidência é muitas vezes apenas o resultado de uma mente que passou a buscar ativamente as respostas que ela mesma solicitou. É a lei da semeadura em nível mental. Você planta a semente da pergunta e colhe, pela manhã, o fruto da compreensão. Se você fizer isso com uma mente humilde, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir naturalmente, não porque você forçou, mas porque você passou a andar na direção em que as chaves estavam. O que o aguarda pela manhã é muito mais do que apenas a luz do sol. É a oportunidade de colocar em prática o aprendizado que você preparou durante a noite. Se você estiver realmente comprometido em mudar a trajetória dos seus próximos dias, não subestime o impacto dessa pequena mudança na sua rotina antes de dormir. O seu cérebro é um instrumento de Deus, feito para a busca da verdade e para a execução dos seus propósitos. Quando você para de usá-lo apenas para processar os seus medos e começa a usá-lo para processar a direção, você está ativando um potencial que, em muitos casos, estava adormecido há décadas. E se esta for a última noite em que você vive sob o peso do estresse desnecessário, se você decidir hoje que não vai mais permitir que a preocupação dite o tom da sua manhã, a decisão é sua. O princípio está ao seu alcance, e a promessa bíblica de que o Senhor te instrui, até mesmo durante a noite, no íntimo do seu coração, permanece viva. O que você escolher perguntar hoje à noite definirá não apenas o seu despertar amanhã, mas também a pessoa que você está se tornando passo a passo em direção ao plano final que foi traçado para a sua vida antes mesmo da fundação do mundo. Muitas vezes, a barreira entre onde você está e onde você deseja chegar não é a falta de capacidade, mas o entulho de pensamentos que se acumularam ao longo de um dia exaustivo. Imagine o seu subconsciente como um solo fértil que, após horas de trabalho, encontra-se saturado de sementes misturadas, preocupações com o orçamento, conflitos interpessoais, metas não atingidas e aquele ruído constante da pressa moderna. Quando você se deita sem filtrar essas sementes, o sono se torna apenas um momento de descanso físico, enquanto a sua mente continua a arar o mesmo terreno infértil de sempre. No entanto, ao inserir uma pergunta específica antes de fechar os olhos, você atua como um agricultor vigilante que escolhe, conscientemente, o que merece crescer no silêncio da noite. A mente humana é dotada de um mecanismo de busca incansável que funciona exatamente como um sistema de direcionamento que ignora o irrelevante para focar no que é declarado como prioridade. Se o seu foco habitual é a falta, sua mente encontrará justificativas para a escassez. Se, contudo, o seu foco é a solução divina escondida em cada desafio, o seu motor interno começará a traçar rotas que antes pareciam invisíveis. Considere por um instante o cenário de alguém que enfrenta um dilema profissional aparentemente sem saída. A tendência natural é carregar o peso desse dilema para o travesseiro, transformando a noite em uma espiral de tensões. Mas observe a mudança radical de paradigma quando essa mesma pessoa decide substituir o pensamento de "por que isso está acontecendo comigo?" pela indagação: qual é o passo de sabedoria que preciso dar para alinhar meu trabalho aos princípios que acredito? Essa pequena inversão muda a vibração do pensamento. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e assume a postura de um administrador de problemas sob uma perspectiva maior. O que acontece na manhã seguinte não é necessariamente uma resposta mágica que cai do teto, mas uma agudeza de percepção. Você nota um detalhe em um e-mail,
Recorda uma conversa que antes parecia trivial ou tem uma clareza sobre como contornar um entrave. É como se a pergunta operasse como um filtro, deixando passar apenas o que é útil para a sua edificação e travando o restante dos detritos mentais. Se você está acompanhando esse raciocínio até aqui, já começou a perceber que o domínio sobre a sua mente não é um evento isolado, mas uma disciplina constante. A história está repleta de homens e mulheres que, mesmo sem nomear tecnicamente esse processo, praticaram a sabedoria de descansar a mente em perguntas essenciais. Reflita sobre o valor do silêncio no Salmo 4, quando o salmista nos aconselha a meditar em nossos corações e em nossos leitos, e a estar em paz. Existe uma ordem implícita ali. O repouso precede a clareza. Ao questionar, você entrega o fardo àquilo que é maior que a sua própria compreensão humana. É um exercício de humildade reconhecer que muitas vezes as respostas que nos escapam durante o esforço frenético do dia são encontradas na quietude de uma mente que se rendeu à orientação do Criador. Você não precisa dominar complexas técnicas de psicologia para entender que o foco do seu pensamento antes do sono é a bússola que orienta o seu despertar. Se a pergunta for sobre o bem, a sua colheita será a direção. Se a pergunta for sobre a amargura, o seu amanhecer será uma repetição do ciclo de desânimo. Você já notou como certas pessoas parecem ter um discernimento aguçado logo nas primeiras horas do dia? Frequentemente, o diferencial delas não é o talento nato, mas o hábito de preparar a mente para o que desejam encontrar, em vez de esperar que a sorte decida o seu humor. Nesse processo de construção mental, é vital manter a esperança ativa. Quando você formula uma pergunta, você sinaliza ao seu interior que confia na capacidade de resposta que foi colocada em você por Deus. É a confiança de que, como escrito em Provérbios, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua e o direcionamento vêm do alto. Isso retira uma carga imensa das suas costas. Você não é obrigado a ter todas as soluções agora, antes do sol se pôr. Você é apenas responsável por fazer a pergunta certa com sinceridade e integridade. Ao fazer isso, você permite que o descanso ocorra, sabendo que, enquanto o seu corpo recupera as energias físicas, a sua mente, sob sua orientação, continua a processar, investigar e organizar as informações à luz de seus valores fundamentais. Muitas vezes, a resposta mais brilhante surge quando você menos espera, exatamente porque você parou de lutar desesperadamente contra o relógio e permitiu que a inteligência que habita em você, como reflexo da sabedoria superior, fizesse o seu trabalho. Não desconsidere o poder de uma pergunta bem formulada. Ela é a semente de uma realidade inteiramente nova. Pense também na economia da atenção. Vivemos em um mundo que tenta, a todo custo, dispersar a sua mente. Notificações, urgências falsas e demandas incessantes competem pelo seu pensamento noturno. Cada vez que você escolhe interromper esse bombardeio para depositar uma pergunta específica na sua mente, você está exercendo um ato de soberania. Você está reivindicando o direito de ser o guardião de suas próprias ideias. Esse é um passo determinante para quem busca uma vida de propósito. Muitas vezes, a mudança que você tanto deseja experimentar pela manhã depende inteiramente da qualidade do comando que você enviou ao seu sistema nervoso na noite anterior. É uma comunicação direta entre a sua intenção e a sua capacidade de execução. Se você deseja, por exemplo, mais paciência para lidar com um relacionamento difícil, a pergunta "como posso expressar melhor o respeito e o amor a esta pessoa amanhã?" é 10 vezes mais poderosa do que o lamento "por que fulano precisa ser assim?" O lamento fecha portas. A pergunta de sabedoria abre janelas de possibilidades.
A verdade é que as leis da mente operam independentemente de você acreditar nelas ou não. Mas quando você decide conhecê-las e aplicá-las com sabedoria, a sua vida passa de uma reação em cadeia a uma ação consciente. O que acontece pela manhã quando você pratica esse método é um despertar menos traumático. O seu cérebro já está sintonizado com o tema que você definiu e, em vez de se espantar com a lista de problemas, ele se surpreende com a disponibilidade de recursos. Você se sentirá, com o passar dos dias, mais equipado, mais calmo e, inegavelmente, mais focado no essencial. Nada disso é milagre instantâneo. É fruto de uma semeadura silenciosa, mas constante. É o efeito acumulado de pequenas escolhas feitas na penumbra do seu quarto, que se revelam como luzes brilhantes quando você finalmente abre os olhos sob o sol. O que você está aprendendo aqui é uma ferramenta que pode ser usada hoje, agora, antes de cair no sono. E talvez, por uma simples decisão de mudar a sua última pergunta do dia, a sua vida nunca mais seja a mesma. Considere o que seria de sua rotina se esse padrão de autocontrole passasse a ser a sua nova normalidade. Considere, acima de tudo, que você foi criado com a capacidade de transcender o óbvio e encontrar, nas profundezas da sua própria mente, as respostas que moldarão o seu destino. Cada pergunta guardada como um tesouro à noite é uma promessa de uma manhã de revelações mais precisas e, consequentemente, de uma vida com menos peso e muito mais direção. A jornada é contínua e a próxima resposta pode estar a apenas uma pergunta de distância. Imagine agora a estrutura da sua rotina cotidiana como um tecido complexo, onde cada linha entrelaçada é um pensamento que você aceitou como verdade absoluta. Durante anos, talvez você tenha alimentado esse tecido com fios de dúvida, preocupação e hesitação, sem se dar conta de que a estampa final refletia exatamente o padrão das perguntas que você permitia habitar a sua mente. Quando você decide mudar a pergunta feita antes de dormir, você não está apenas alterando um ritual, está começando a afiar um tecido novo, mais resistente e com cores que refletem quem você deseja ser. A questão não é simplesmente sobre ter uma noite de descanso melhor, embora isso ocorra como um subproduto natural. Trata-se de redirecionar a energia criativa que a sua mente continua a processar enquanto o corpo repousa. O subconsciente, conforme sugerido pelos princípios de mestres como Napoleon Hill, não descansa. Ele é um motor potente, sem interruptor de desligamento, que continua moendo os dados que você forneceu nos últimos minutos antes do sono. Se você entrega a ele frustrações, ele trará, pela manhã, uma colheita de ansiedades disfarçadas de urgência. Mas, se você deposita uma pergunta focada na solução ou no crescimento, você está, literalmente, dando uma ordem de trabalho para esse motor. Considere o caso de alguém que enfrenta um dilema profissional recorrente. A reação comum, quase instintiva, é chegar em casa e repetir para si mesmo: "Por que tudo é tão difícil nesta função?" Ou "Quando será que vou sair desse sufoco?" Essas frases funcionam como um pedido de confirmação para a sua mente. Sim, é difícil, tudo é pesado, nada flui. E ela, como uma serva obediente, vai atrás de todas as provas que validam essa crença. No dia seguinte, essa pessoa acorda e nota cada contratempo, cada colega ríspido e cada tarefa atrasada, consolidando o ciclo do desânimo. Contudo, ao aplicar a técnica da pergunta estratégica, o cenário se inverte. No instante anterior, ao apagar das luzes, essa mesma pessoa troca o lamento pela investigação. Qual é o passo específico e viável que posso dar amanhã para tornar este processo mais eficiente? Note que a pergunta não assume que o trabalho é fácil, mas força o cérebro a buscar um movimento.
A mente, diante de um problema, tende a expandir o drama. Diante de uma pergunta sobre um passo viável, ela começa a mapear caminhos. É um deslocamento sutil, porém gigantesco. Muitas vezes falhamos em aplicar esta técnica por acreditar que a resposta deve vir como um trovão, como uma iluminação súbita ainda dentro do quarto. Mas a paciência é o elemento-chave que separa os amadores dos estrategistas da própria mente. Às vezes, o seu eu subconsciente não entrega a chave logo no primeiro despertador. Pode levar alguns dias de perguntas consistentes, antes que a clareza se torne tangível. A pergunta da noite é como uma semente de pensamento que você planta em um solo muito fértil. Ela precisa do tempo do ciclo da natureza para germinar. O erro é tentar escavar a terra logo ao amanhecer para ver se a semente já criou raízes, em vez de confiar no processo e permitir que a resposta apareça através de uma intuição, de uma leitura casual ou de uma ideia repentina durante a tarefa mais comum do dia. Ao perguntar como posso ser mais útil hoje, você pode, de repente, ver uma lacuna no seu ambiente que ninguém notou, ou encontrar uma solução para um antigo impasse apenas por estar sintonizado na frequência da busca e não na frequência da reclamação. Existem inúmeras áreas onde esse exercício se torna um divisor de águas entre quem apenas sobrevive e quem constrói a própria realidade. Pense nas suas relações pessoais, onde tantas vezes agimos no piloto automático. Em vez de se questionar, antes de adormecer, sobre por que o outro não entende o seu ponto de vista, experimente perguntar-se: como posso demonstrar mais empatia pela perspectiva de quem vive comigo amanhã? Ao fazer isso, o seu cérebro, agora programado por essa intenção, começará a filtrar os comportamentos alheios não como ataques a você, mas como expressões de uma necessidade própria daquela pessoa. Isso não significa que os problemas desaparecerão como mágica, mas a sua reação a eles será radicalmente distinta. Você passa de um estado de defensividade constante para um estado de observação ativa, e essa postura muda por completo a dinâmica do convívio. É a transição do observador que se sente vítima para o observador que se torna senhor do seu próprio comportamento. O medo, no entanto, pode tentar impedi-lo de realizar esse exercício. O desconhecido, mesmo que venha como uma luz de clareza, às vezes assusta mais do que o conhecido desastroso. A sua mente pode sussurrar: e se eu não encontrar a resposta? E se eu for incapaz de mudar? Compreenda agora que esse sussurro é apenas a inércia tentando manter você dentro dos limites que você mesmo desenhou, sem se dar conta. Mas o compromisso de se elevar a um padrão mental mais elevado exige que você ignore essa resistência inicial. Cada vez que você insiste na pergunta, mesmo nas noites em que tudo parece estar caótico, você está dizendo para o seu sistema interno que você não é mais governado pelo medo, mas guiado por uma intenção consciente. É uma declaração de autoridade pessoal que ressoa profundamente além das paredes do seu quarto. Talvez você esteja se perguntando se essa prática funciona mesmo para quem se sente completamente estagnado. A resposta curta é que a estagnação é frequentemente apenas um acúmulo de perguntas mal feitas. Quem não avança, geralmente não avança porque perguntou a vida toda: o que eu recebo com isso? A pergunta correta, a que realmente gera atração, sempre caminha na direção oposta. O que eu posso entregar que resolva o impasse que me impede de prosseguir? Note a inversão. O foco muda do ganho pessoal para a resolução do fluxo. Ao se questionar antes de dormir sobre como o seu talento pode resolver o problema de alguém, a sua mente, que é um dispositivo de resolução, aciona instantaneamente a busca por utilidade. Você não dorme mais com o peso do ego, mas com a leveza do propósito.
O resultado pela manhã não será apenas o aumento da energia, mas a sensação cada vez mais clara de que você está finalmente assumindo o controle das rédeas do seu próprio dia. Perceba que essa prática não é meramente uma técnica de produtividade, mas um exercício de entrega da sua vontade ao que é maior que você. Quando você silencia a mente e formula a pergunta certa, você está, na verdade, alinhando o seu espírito ao entendimento bíblico de que a sabedoria pertence a Deus e que Ele concede discernimento àqueles que o buscam com um coração sincero. Como está escrito, se alguém tem falta de sabedoria, que a peça ao Senhor, que a dá generosamente a todos sem reserva. Ao dormir, deixando essa interrogação plantada em seu consciente, você está convidando a guia do Espírito Santo para atuar nas profundezas do que você nem consegue verbalizar enquanto descansa. O descanso que você busca não é apenas físico, é a paz que excede todo o entendimento e que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ao acordar, a resposta não chegará como um trovão, mas como uma convicção, um caminho aberto que antes parecia bloqueado. Você começará a enxergar as situações com a perspectiva do alto, distinguindo o que é urgente do que é eterno. A partir de hoje, que a sua última pergunta antes de fechar os olhos não seja sobre os seus temores, mas sobre o propósito que o Criador preparou para a sua jornada. Entregue essa inquietação ao Senhor, descanse na certeza de que Ele cuida do seu amanhã e prepare-se para ver a clareza que surge com o amanhecer. Se essa reflexão trouxe paz ao seu coração e renovou a sua forma de encerrar os seus dias, deixe o seu amém aqui nos comentários e se inscreva no canal para que possamos continuar trilhando esse caminho de sabedoria juntos, todos os dias. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde o seu lar e o seu coração nesta noite. Descanse confiante, porque aquele que guarda Israel não dorme. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.